Viva Cristo Rei, salve Maria. Com muita alegria que a gente consegue agora voltar ao nosso estudo, né? Depois dessa interrupção aí de quase 3 semanas. Eu, em primeiro lugar, então, quero me desculpar com vocês, porque eu não consegui cumprir o que eu tinha prometido em relação a postar pelo menos um vídeo por semana, mas ocorreram algumas coisas aí de ordem pessoal na família que atrapalhou bastante, né, o nosso dia a dia. Então realmente não foi possível fazer essa gravação, porque a gravação não é simplesmente chegar aqui e falar, né? Você tem que fazer, preparar, pensar exatamente o que você vai dizer para ficar uma coisa consistente. E não são temas assim corriqueiros que você fala no dia a dia, e são de vital importância para a sua vida. Como eu disse, o mundo não se salvará por São Tomás, mas ele não será salvo sem São Tomás. Já dizia o mestre Carlos Nogueira. Por quê? Porque é através dele que você consegue ver a segunda revelação que Cristo nos deixou. Eu vou entrar nisso aí agora, então vamos fazer a nossa oração para a gente entregar aí a nossa aula, que seja muito frutífera, que vocês possam compreender um tema tão complexo, que realmente não é um tema muito fácil, mas que faz a total diferença na vida de todos nós. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, que é fonte de toda sabedoria, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. E pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, primeiro quero agradecer vocês aí pela perseverança de aguardar aí esses dias, né? E a gente possa continuar, que agora a gente vai começar a entrar, que nem eu disse na última aula, a gente vai entrar nas 5 vias de São Tomás, e depois vamos entrar praticamente já na teologia. Nós vamos falar um pouco sobre a constituição do homem, mas já emendando na queda, né? Constituição e queda do homem. O que alterou e por que a gente age dessas maneiras. Então é isso que a gente vai tentar abordar daqui para frente. Depois a gente vai falar também da graça na política, a gente vai falar disso tudo aí no curso. Eu estou pensando também, se a gente consegue passar, eu tenho notado que as pessoas têm tido muita dificuldade na interpretação do Novo Testamento. Então eu vou passar uma aula, talvez 2, aí vai depender como que vai ficar o desenrolar aí, uma aula do Antigo Testamento, da história do povo de Israel. Eu já pretendo gravar, se não for essa semana agora, na próxima. Tá? Eu peço um pouco de compreensão de vocês, porque eu também estou fazendo pós-graduação, então isso está me tomando muito tempo para conseguir acompanhar tudo, estudar os temas, tá? Bom, o que vem a ser as 5 vias? São 5 modos de você enxergar e comprovar a existência de Deus olhando para a realidade, sem falar de teologia, sem falar de revelação. Porque Deus nos deixou 2 revelações, né? Uma foi a Bíblia e a outra foi o quê? O mundo que a gente está olhando para ele. Por isso que é fundamental você estudar filosofia, porque a Bíblia você começa a entender, começa a compreender através do magistério da igreja, né? Mas a realidade, se você não estudar filosofia, você não consegue entender aquilo, você consegue ver a beleza. E talvez a beleza até consiga tocar alguns, e alguns consigam ver através da beleza a bondade de Deus, né? E a existência de Deus através da beleza. Mas compreender olhando para o mundo é só mesmo através da filosofia. E a gente tinha dito lá nas primeiras aulas, se não me recordo, acho que foi até a primeira, sobre ato e potência. E ato e potência é fundamental para você entender as 5 vias de São Tomás. Bom, vamos lá.
O que vem ser as 5 vias? A primeira é a via do movimento, a segunda é da causa eficiente, a terceira dos graus de perfeição, a quarta, a terceira do contingente, a quarta dos graus de perfeição e a quinta da ordem. Vamos falar um pouquinho da primeira via, então. A primeira via é a via do movimento. A gente nota, olhando para a realidade, que o mundo é um híbrido, né? Eu não estou falando aqui desse movimento, tá? Que eu pegar essa garrafa daqui e jogar para cá, vou pegar e beber. Não é desse movimento que eu estou falando. Como eu disse a vocês, o homem, por exemplo, ele tem essa capacidade de locomoção, por quê? Porque a essência dele é a alma, né? Então é a alma que nos dá essa potência de movimento. Mas quem fez esse movimento de eu passar a existir? Esse é o movimento que me tirou da potência para o ato. Tudo bem, meu pai e minha mãe, né, se juntaram e me formaram, mas eles formaram, primeiro que eles já estavam em atos, mas eles me formaram a constituição material. A constituição da alma que se fundiu com a matéria foi Deus. Então, esse primeiro movimento que eu dependo que exista um primeiro motor. Sem esse primeiro motor, nada acontece, porque você vai cair numa causa infinita, né? Para que esse aqui se movimente, alguém chegou e fez ele se movimentar. Para que eu hoje possa existir, alguém antes em ato fez que eu passasse da potência para o ato. Não é tão complexo assim, porque a gente já, quando a gente fala, a gente já imagina logo Deus, porque nós já estamos vivendo nesse mundo, né, que já nos foi passado o cristianismo, tudo, mas Aristóteles, quando começou a estudar isso, não tinha essa revelação, ele não conhecia a revelação. Isso tudo que eu estou falando, ele viu observando a natureza. Ninguém chegou para ele e falou, tem um Deus que... Não, ele observando a natureza, ele viu que não é possível que isso não seja através de um primeiro motor que seja imóvel, porque senão você vai cair numa cadeia causal. Esse que empurrou esse, que empurrou esse. Se não tiver um primeiro motor, vai cair numa causa infinita. Se vai cair numa causa infinita, nunca vai chegar nele. É a mesma coisa que eu falar para vocês. Os números são infinitos. Os números não são infinitos, os números estão em potência infinito. Entendeu? Então, é tudo em potência. Mas para que você saia da potência para o ato, alguém já tem que estar em ato, passando você da potência para o ato. E aí, no caso, quando eu fui fecundado pelo meu pai e minha mãe, Deus infundiu a alma, ali eu já tinha potência de virar um homem. Então, daí para frente eu vou movimentar por mim mesmo. Por quê? Por causa da minha alma. Essa é a diferença de quando você pega um ser inanimado. Por que ele não se move se ele tem a mesma matéria do que eu? Você lembra que eu falei que a matéria é a mesma? A matéria é a mesma. Sei lá, quando o passarinho desce da árvore, ele vai lá comer aquele mamão, aquela matéria se transforma na matéria pássaro. Né? A matéria é a mesma. O que mudou foi o quê? A forma. Então, basicamente é isso. A necessidade de que tenha que existir um primeiro motor. Esse motor a gente sabe que se chama Deus. Aristóteles não sabia, né? Mas ele chamava de primeiro motor imóvel. Por quê? Porque filosoficamente é lógico que seja necessário que exista um primeiro motor. Essa, então, é a primeira via de São Tomás. Veja, eu não estou falando de teologia em nenhum momento. Eu cito aqui, às vezes, o cristianismo, mas por citar como exemplo, porque esse motor imóvel que Aristóteles fala, a gente sabe por revelação que é Deus. Mas aqui eu estou falando de filosofia. O segundo é basicamente igual ao primeiro. Só que em vez de falar do movimento, eu estou falando da causa eficiente. Você lembra que lá atrás eu falei das 4 causas? Que tudo que você olha para os entes é necessário ter 4 causas? A causa material, a causa eficiente, a causa formal e a causa final.
A causa eficiente é o que dá origem ao ente. Então, é necessário que esteja um ente que seja causa de todas as causas. Porque senão você vai cair numa causa infinita, novamente. E para vocês entenderem quando eu falo de causa infinita, vamos lá ver. Ó. Eu tenho meu pai foi filho do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. Se isso fosse uma causa infinita, nunca chegaria em mim. Nunca chegaria em mim, porque não pode ser. E tem que haver, pela lógica, tem que haver alguém que seja uma causa das causas, aquele que é uma causa incausada, é aquele que dá a primeira partida, a primeira causa ao primeiro ente, que no caso, por revelação, a gente sabe que foi Adão e Eva. Fora, estou falando para o homem, né? Fora para os animais. Mas é o primeiro, é aquela pergunta que as pessoas fazem: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Você entendeu? Então não pode haver essa causa infinita. Tem que haver, você tem que ter o ser que seja a causa que ele é a causa do incausado. Quer dizer, ele mesmo, ele é a causa de tudo. Ele não se move, ele não é movido, ele não tem potência, ele é ato puro. Deus é ato puro. No caso, para Aristóteles, nós estamos falando do motor. Ele é o motor da causa, ele já é a causa incausada. Tá? A terceira é a via do contingente. Contingente é tudo quando a gente olha para a natureza. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê que um dia aquilo não foi. Um exemplo, né? Eu olho para aquele cachorro que está ali. Um dia ele não foi, um dia ele não será. Se um dia ele não foi, um dia ele não será, obviamente você vê que não teria necessidade dele existir. Como eu. Um dia eu não fui, hoje eu sou, amanhã eu não serei. Então eu sou um ser contingente. O que quer dizer contingente? É um ser não necessário. Tudo que a gente está olhando aqui na Terra, seja a estrela, seja o sol, seja a tua casa, seja o carro, seja o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu filho, o teu neto, um dia não foi. Se um dia ele não foi, um dia ele não será. Então ele não é necessário, é um ser contingente. Para que exista os seres contingentes, é necessário que exista um ser necessário. Por quê? Porque se o ser contingente não é a causa de si, e um dia ele não vai ser, um dia ele não foi, pela lógica, há necessidade de existir um ser necessário. Veja, isso tudo é lógica e filosofia, eu não estou falando aqui de revelação, tá? Eu estou falando aqui de lógica. Então nós falamos da primeira via, que é a via do movimento, a segunda via, que é a via da causa eficiente, a terceira via é a via do contingente, tá? Isso tudo está meio que ligado naquela primeira ideia que eu passei para vocês de ato e potência. Se você compreender bem ato e potência, isso tudo fica muito fácil de você compreender. E parece às vezes que isso não é importante, assim, para o nosso estudo de teologia. Mas quando a gente chegar na teologia, para compreender mesmo a teologia, você tem que entender perfeitamente ato e potência, as 4 causas, entender as 5 vias. Isso tem que ficar bem claro, tá? Existem vários vídeos também específicos falando das 5 vias. Vocês podem também compreender. Porque a nossa finalidade aqui, desde lá do início, qual era passar para vocês? Que vocês se acostumem já com as palavras da filosofia, que são abordadas, da metafísica, ato, potência, essência, ato de ser, tá? Para que vocês, quando vocês forem se aprofundar no tema, vocês já conheçam e sabem do que está sendo falado. Aí vocês vão se aprofundando no tema. Bom, a 4ª via é a via dos graus da perfeição. A gente olhando para o mundo, a gente vê que tudo tem um grau de perfeição. Você quer ver? Olha. Você olha para um cavalo,
Aí você olha para uma ameba, você vê a diferença. Aí você olha para um homem, você olhando para o mundo, você vê claramente que tudo existe grau de perfeição. Se eu comparo o cavalo com o homem, por exemplo, o cavalo é muito mais forte do que o homem, mas o homem domina o cavalo. Por quê? Porque o homem tem inteligência. Então, logo, o homem é superior. Então, tudo na vida quando você olha, você vê que existe o grau de perfeição. Tanto nesse mundo, no próprio mundo, até Aristóteles, que não sabia da revelação, ele já intuía que o homem ele é o mais capacitado na linha da matéria, né? Mas na linha espiritual, ele é o menor da escala. Porque Aristóteles, sem saber da existência dos anjos, ele já intuía, dizendo que tinha que haver alguma inteligência entre a inteligência nossa e a inteligência absoluta, que no caso é Deus, né? E no caso a gente sabe pela revelação que são os anjos. Isso ele intuía sendo pagão. Porque se a gente sabe que tem que haver um primeiro motor, que é o que é a causa que faz o primeiro movimento, a gente sabe que tem que haver um ser necessário. A gente sabe que tem que ter um ser que é a causa eficiente. Se ele é a causa eficiente nossa e nos fez com inteligência, obviamente ele é a inteligência pura. Nós não somos. Você vê quanto tempo já eu quero aprender uma língua estrangeira. Quanto tempo se demora para aprender uma língua estrangeira? 3 anos? 4 anos, dependendo do grau de dedicação. Então você nota que apesar da gente ser inteligente, a gente ainda tem muita dificuldade para aprender. Você tem que se dedicar muito para aprender alguns temas. Então, esse é o grau de perfeição, que você nota claramente, né? E Aristóteles já intuía isso, que nem eu falei para vocês. Então, nós estamos já na quarta via. Nós falamos da via do movimento, da via da causa eficiente, da via do contingente, da via do grau de ser. A quinta via é a via da ordem. Quando você olha para o mundo, você vê que o mundo não é um caos. O mundo é um mundo ordenado. Se o Sol estivesse mais perto da Terra, pouca coisa, tá? Vamos falar de alguns quilômetros. Não poderia existir vida na Terra. Se a Lua estivesse mais próxima da Terra, não poderia haver, porque as enchentes o mar ia subir. Então, tudo é ordenado. Você nota que tudo é muito ordenado. E do caos, da desordem, não vem a ordem. A desordem pode vir da ordem, por uma série de consequências que aconteça. Mas da desordem, você crê que vai vir a ordem, você não nota isso em lugar nenhum. Nenhum você consegue perceber isso, né? Então, é necessário que a gente consiga olhar para a natureza, para a realidade, que é a segunda revelação que Deus nos deixou, e consiga, através desses estudos, começar a perceber as coisas além do que a gente está vendo. Porque às vezes você vê o movimento, o sol nascer, a estrela girar, mas tudo isso está ordenado, não é uma coisa que está no caos, que está aleatória, né? Então essas 5 vias que São Tomás, fiz aqui um resumo muito do pincelado, tá? Mas se você for pegar cada via ali, você vê que ele desmiuça muito mesmo. Isso é só para vocês poderem falar que já ouviram falar das 5 vias. Então, recapitulando, a gente viu a via do movimento, a via da causalidade, a via do contingente, a via dos graus da perfeição e a via da ordem. Eu queria falar rapidinho para vocês agora da participação, antes da gente entrar mesmo na constituição do homem, né? O que vem a ser a participação? A gente falou lá para vocês que existe o ato puro, né? Estava falando para vocês que Deus é o ato puro, não existe potência nele, Deus não se move, tá? Seja você ateu ou não, esse motor imóvel, o nome já diz, que nem Aristóteles chamava, motor imóvel. Nós sabemos que o nome é Deus, tá?
mas ele é um ato puro. Agora, como que ele é um ato puro? Ele é o ser, porque Deus por si, na verdade, você não pode nem falar que é a essência de Deus. Deus é o ser, né? Mas como que é um ser, ele consegue distribuir vários seres diferentes, né? Porque é graus que ele dá para ele. Por exemplo, tudo tem a participação do ato de ser de Deus. Por exemplo, o cachorro, o cavalo, a árvore, o mineral, o homem. Então, conforme você está no teu grau de ser, você tem mais a participação, mas todos eles partem do mesmo ser. Então, isso é que a gente chama de participação. Tá? Isso já é mais Platão do que propriamente Aristóteles, tá? Apesar de Aristóteles também ter falado. Mas essa participação vem mais de Platão. Então, é para a gente compreender que Deus mantém o ser na gente. Não é que Deus dá o ato de ser e depois se afasta, como pensavam os iluministas, que Deus era um relojoeiro. Ele veio, criou o relógio, foi embora e deixou o relógio rodando. Não. Deus te coloca o ato de ser ali, quando seu pai e sua mãe te fizeram, e ele coloca o ato de ser em você e mantém o ato de ser. Tá? Ele mantém. E você lembra que eu falei que no homem, o homem é diferente do animal? Porque o ato de ser dos animais está no composto, na alma e na matéria. No vegetal está composto, na alma e na matéria. No homem, você lembra que eu falei para vocês? O ato de ser não está na matéria. O ato de ser está na alma. Ah, Paulo, mas você não falou que o homem é composto de alma e matéria? Sim, né? O homem é composto de alma e matéria, mas o ato de ser está na alma. E é por isso que o homem é imortal. Porque toda inteligência por si só, toda inteligência, ela é imortal. Então é por isso que quando o homem morre, o composto morre, ele sobrevive à imortal à alma, entendeu? Porque o ato de ser está na alma. Obviamente que se Deus quisesse, ele poderia tirar o ato de ser e o homem deixaria de ser imortal, né? Mas não é isso, né? Então, a imortalidade está na alma. Depois a gente sabe, por revelação, né? Até Aristóteles mesmo falava que acreditava nisso, de alguma maneira, né? A gente vai ressuscitar pela cruz de Cristo e vamos nos unir à nossa alma, tá? Uma coisa importante, tá? A alma, não existe a pré-existência da alma, tá? Deus cria a nossa alma no dia que a gente foi feita a nossa concepção, no mesmo instante. Não é que existia um reservatório de alma lá e Deus pegou uma alma e infundiu a alma ali, entendeu? Não existe isso. Deus criou na hora, ali no ato. Bom, e o homem, né? Vamos falar um pouquinho do homem, só para a gente poder entender e chegar já na próxima aula, ver se a gente consegue já entrar em Adão e Eva, né? Os dons preternaturais. Bom, a gente sempre ouviu falar que o homem tinha 5 sentidos, né? Tato, olfato, paladar, e não tem, tá? O homem tem 9 sentidos. E esses 9 sentidos, 5 são externos e 4 são internos. Mas nada chega na nossa inteligência que não passe primeiro pelos sentidos. Tudo que chega na nossa inteligência passa primeiro pelos sentidos, mas passa pelos sentidos externos, para então chegar nos nossos sentidos internos. E quais são os sentidos internos? Que é o senso comum, a imaginação, a contingência, que para os animais não é contingência, tá? A contingência cogitativa, né? E memória. E isso tudo fica no órgão chamado cérebro, tá? Esses quatro sentidos. O que acontece? Quando você olha, por exemplo, para um cachorro, você está olhando para o cachorro, sua vista está olhando para ele, né? Quando o cachorro late, você está ouvindo o cachorro ao mesmo tempo que está olhando para ele, se você estiver na presença dele.
Se ele estiver sem tomar banho, ou se ele estiver cheiroso, você vai estar sentindo através do teu olfato, né, o cheiro do cachorro. Mas como que isso se unifica dentro do homem? Porque a visão não se comunica com a audição, nem com o olfato. É nesse sentido que o senso comum ele unifica. Ele unifica todos esses sentidos externos num único objeto. Aí vem a imaginação e cria aquela imagem que os sentidos externos passaram para o senso comum, que é o sentido interno. Feita essa imagem, passa para a cogitativa. Você quer ver uma coisa? Aí eu estou olhando aqui, esse lápis aqui, ó. Já fiz a imaginação, está aqui, né? Aí a cogitativa faz um pré-julgamento dele, se ele é mau, se ele não é, se ele é bom, para que serve. Ela faz um pré-julgamento dele. Por exemplo, eu noto que é um lápis indefeso, não tem mal nenhum. Agora, se eu der na mão de um maluco e ele chegar e fazer isso em mim, aí a cogitativa já sabe que esse vai me trazer problema. É o sentido da cogitativa. E depois vem para a memória. Essa memória que eu estou falando aqui é a memória singular, do objeto singular. Não é da essência do objeto. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque no futuro vai criar uma grande história de que não existem os universais, quando fala no nominalismo, que isso aqui é simplesmente um lápis, né? Não existe a essência lápis, não existe a essência livro. Nós vamos chegar lá rapidinho. Então, essa memória é do singular. Então, obviamente, é aí que você pode trabalhar muita coisa em você também, quando você tem uma experiência ruim com determinada coisa. Por quê? Porque você vai trabalhar que aquilo ali foi um problema que você teve com aquele objeto singular, não com o objeto, com a essência daquele objeto. Bom, posto isso, você vai ter uma coisa chamada intelecto agente. Esse intelecto agente, ele vai e extrai tudo o que é... Você lembra que eu falei para você que existia os acidentes, né? A essência, né? E os acidentes. Bom, vamos lá. Qual é a diferença de um livro para o outro, né? Então, são acidentes. Um tem 400 páginas, o outro tem 200, um é grande, o outro é pequeno. Isso tudo são acidentes. Isso tudo são acidentes. São irrelevantes. São irrelevantes. Então, o intelecto agente, ele vem e extrai isso aí, deixa de lado tudo que é desnecessário, cor, peso, tamanho, tudo que é desnecessário, e pega lá, livro. Então, quando eu falo para você, imagine um livro, você não está imaginando esse livro. Você imagina a essência chamada livro. E ele vai, esse intelecto agente vai e imprime isso no intelecto possível. E lá você vai fazer o julgamento. E vai ter essa imagem guardada com você, que essa é a memória do chamado universal. A essência universal. É lá que está a essência do homem. É lá que está a essência do cavalo, a essência do cachorro, a essência de tudo. Isso aqui são a mesma coisa na essência. Os dois são livros. O que faz a diferença de um aqui são os acidentes, mas a essência é a mesma. Então, isso foi um objeto de discussão muito na Idade Média, depois que São Tomás morreu também, né? E infelizmente prevaleceu o Guilherme de Ockham com uma coisa chamada nominalismo, dizendo que meramente isso aqui é um livro, não existe uma essência, né? É um objeto qualquer, tem um nome de livro por se chamar livro, poderia se chamar cadeira, né? Mas não, ele não. Isso aqui tem uma essência de livro, isso é livro porque tem essência de livro. E como que a gente sabe? A gente vai aprender isso na próxima aula, só uma notinha de rodapé. Adão, antes de pecar,
o que a gente é obrigado a fazer. Por isso que o homem não é um ser intelectual, ele é um homem racional. Por quê? Porque ele só consegue fazer isso, tudo que eu falei para você, raciocinando de um ponto a outro. Adão, antes de pecar, ele olhava, assim como os anjos, ele olhava para o objeto, só de olhar ele já sabia. Ele não precisava raciocinar. Isso a gente perdeu. Foi um dos dons preternaturais que a gente perdeu. Então hoje a gente é obrigado a raciocinar de um ponto a outro. Né? Por isso que a lógica é tão importante. Para que a lógica acompanhe o teu raciocínio, para que você não faça um raciocínio errado. Bom, então era isso que eu queria passar para vocês. Obviamente esse curso que eu te falei aqui de antropologia, aqui rapidinho, cara, foi um curso de 60 horas. É muita coisa que teria que passar. Você vê, eu não passei para vocês, ó. O homem, deixa eu passar aqui para vocês, então, se vocês quiserem anotar. O homem tem 5 potências na alma. 5. A potência vegetativa, a potência sensitiva, a potência apetitiva, que essa potência apetitiva, ela bifurca em concupiscível e irracível, tá? E cada uma tem as suas paixões, que hoje os psicólogos chamam de sentimentos, de emoções, né? Vou passar depois cada um para vocês, que é o amor da concupiscível, o amor, o ódio, o desejo, a repulsa, a alegria e a tristeza. Isso é no concupiscível. E no irracível é a esperança, o desespero, a audácia, o medo e a ira. E depois eu vou falar um pouquinho, para vocês poderem ter pelo menos o norte. E a última potência é a potências intelectivas, que é a inteligência e a vontade. E é aí que Deus infunde a fé. Deus não infunde a fé na potência sensitiva. Então, muitas das vezes você está na igreja num mês e na outra você sai, ou no ano seguinte você sai, você se afasta. Por quê? Porque você conduz a tua fé pela potência apetitiva. Você tem que conduzir a tua fé aonde Deus infundiu ela, na tua inteligência. Primeiro você conhece, você dá o assentimento para a fé. Depois que você deu o assentimento para a fé, você comunica a vontade e fala, eu quero. Aí a vontade vê que aquilo é bom, que aquilo é belo, que aquilo é verdadeiro. Lembra que eu te falei lá dos transcendentais do ser? É isso aí. E passa a exigir, entre aspas, a intuir lá para as potências apetitivas, dizendo que isso é bom, e ela controla. Mas se você leva uma vida carnal, quem te controla é a potência sensitiva, não a intelectiva. Quem tem que comandar o homem é a potência intelectiva. Agora, se você não deixa a vontade, a inteligência e a vontade dominar você, quem vai te dominar é as potências apetitivas. Aí é o amor. Nas potências, por exemplo, concupiscível, você pode trabalhar muito a virtude da temperança. Quando você trabalha a virtude da temperança, você trabalha esses 5 elementos, esses 6 elementos que eu te passei, que é o amor, o ódio, o desejo, a repulsa. Você vê que está tudo ligado uma coisa na outra. Você quer ver um exemplo aqui? Ó, desejo. Eu, por exemplo, adoro quindim. Aí você pega um quindim, tu come aquele primeiro quindim. Olha que delícia que é o primeiro. Come o segundo, terceiro. No quarto, tu já está enjoado. Se a pessoa te obrigar a comer 10 quindim, no 10º tu já está querendo bater na pessoa, porque tu não aguenta mais comer quindim. Já cria repulsa. Por isso que quem controla isso é a virtude da temperança, porque é um bem deleitável, é um bem fácil de adquirir. No irascível é a virtude da fortaleza, porque eu tenho esperança. Se eu vejo que aquela coisa é uma coisa boa, por exemplo, eu quero estudar para passar num concurso, eu vou ter que estudar 5, 6 horas por dia. É uma coisa difícil. Eu tenho que ter a virtude da fortaleza. Agora, se eu estou estudando e mesmo assim eu sinto que eu não estou aprendendo, que eu não vou passar, o que me gera isso? O desespero. Então, você tem que trabalhar essas virtudes, né? O homem não é aquele puro comportamento que nem você compra hoje esses livros aí em banca de jornal ou em livrarias. Vou dar um exemplo para vocês, O Poder do Hábito.
Não estou dizendo que o livro é ruim, tá? Não é isso. O que eu estou dizendo é que o homem não é um animal. O homem não é 21 dias que você faça isso que vai te transformar. Isso é pura ilusão. O homem não é isso. O que faz o homem mudar é a tua inteligência. É você ser comandado pela sua inteligência, que a tua inteligência vai comandar a tua vontade e a tua vontade vai comandar a tua parte sensitiva, seus apetites. É a única maneira que tem. É a única maneira. E como? Trabalhando também, depois que você deu esse assentimento. É a única maneira é o quê? É as virtudes. Você vai trabalhando as virtudes para que elas vão moldando os teus apetites. Porque se você não fizer isso, você pode ficar 21 dias aqui, olha, eu não vou ver mais filme pornô, eu não vou ver mais filme pornô, eu não vou ver filme... O dia que você estiver sozinho, cair na tentação, tu vai ver. Mas se você tem a inteligência, você vai, então, eu não vou ver porque eu sei que vai me fazer mal. Porque a tua inteligência está no comando. Né? Então, é basicamente isso. São as potências da alma. Isso não está no corpo. Você pode, a neurociência, quando estuda hoje, ela contribui muito, né? Ela sabe qual parte do cérebro que está sendo utilizado para fazer isso, para fazer aquilo. Mas em última análise, é a tua inteligência. A tua inteligência não está no cérebro, a tua inteligência está na alma. Ela utiliza o cérebro para que isso seja feito. Ok? Bom, então na próxima aula a gente já vai entrar em teologia, tá? É um assunto bem mais leve, né? Digamos assim. Mas faça uma recapitulação na filosofia, porque senão vocês não vão conseguir compreender realmente, porque a filosofia católica ela é linda, linda. Se você conseguir compreender da maneira correta, como São Tomás nos propõe, você vai ver que a tua fé em si, ela vai subir de patamar. Ela muda de patamar. Por quê? Porque você não vai depender mais das emoções. Você simplesmente não vai depender mais. É óbvio que quando você recebe uma consolação, né, que Deus te dá uma consolação, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas você pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos sem ter nenhuma consolação, que a tua vida não vai mudar em nada, porque você sabe, através da tua inteligência, que o que você está fazendo é a verdade. E o homem, por natureza, ele tem a necessidade de conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, você conhece a bondade, você conhece a beleza, que são os transcendentais do ser. Então faça a recapitulação lá, desde o início, ato, potência, veja lá os graus, as 4 causas, estudem tudo de novo certinho, porque a gente tem que estar sempre revisitando, tá? A gente tem que estar sempre revisitando isso. Por quê? Porque a gente nunca viu na nossa vida. Eu já estou estudando isso já tem bastante tempo e de vez em quando eu tenho que voltar lá. Por quê? Porque eu nunca vi, isso nunca me foi passado. Né? Então, bons estudos, boa leitura e até a próxima semana que a gente vai entrar então em teologia, tá? Um grande abraço para todos.